A história que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês é uma história bem conhecida. É uma história de Zaqueu. E a vida de Zaqueu, você consegue perceber duas faces da vida dele. Antes e depois de Cristo. Zaqueu era uma pessoa antes de Cristo e uma pessoa depois de Cristo. Depois, na Isabela, que ele provou da água, ele mudou completamente. E você e eu? Será que nós também podemos ser separados por duas faces depois que nós conhecemos a Cristo? Sermos uma pessoa antes de conhecer e as pessoas verem realmente a mudança em nossa vida após a Cristo? Ou nós permanecemos do mesmo jeito? Maria Duran, ela foi uma pessoa que pregou muito a mensagem de Deus, mas quando ela tinha 15 anos de idade, muito jovem ainda, em 1730, ela recebeu uma sentença pela rainha. Por assim, foi um antitorre da rainha. E ela foi presa. Passou 38 anos presa numa prisão bem pequena, com 5 metros quadrados, vários insetos, vários bichos, sem se alimentar direito, por 38 anos. Quando ela saiu, ela tinha 53 anos, vivendo numa situação miserável lá dentro. E 7 anos antes da sua morte, após esse tempo todo de prisão, ela disse: Deus nos deu duas preciosas verdades na Bíblia. Deus nos deu preciosas verdades da Bíblia. A estas importa que eu seja fiel e não me demonstre traidora como Judas. Mesmo ela passando pelo que ela passou, ela entendeu que na Bíblia existia a verdade, que nos caminhos do Senhor nós também deveríamos ser fiéis. Nós não passamos, eu não conheço aqui, conheço, creio que todo mundo, talvez se tiver uma ou duas pessoas que eu não saiba quem são, mas ninguém aqui passou pelo que ela passou. Importa para a gente ser fiel? Eu sei que a minha vida está difícil, a sua vida também deve estar difícil, porque a vida já era difícil, e a gente tem passado por provações na vida que dificultam mais ainda a vida da gente. Mas importa ainda, em meio a tantas dificuldades, a gente ser fiel? O nome de Zaqueu, gente, ele significa puro. Acreditem, quando eu soube disso, eu disse, gente, como pode um nome ser tão contraditório a pessoa que foi antes de conhecer a Cristo? Porque de nada tinha Zaqueu de puro, né? E eu gostaria de ler com vocês aqui, para a gente, é uma história conhecida, mas a gente precisa relembrar, no livro de Lucas, capítulo 19, dos versos 1 ao 10, onde traz a história de Zaqueu. E diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, para ver quem havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar o que havia se perdido. Amém? Como eu disse para vocês, o nome de Zaqueu não era correspondente com as suas atitudes até este dia. Zaqueu, ele era um homem muito rico, mas a sua riqueza, ela não foi oriunda apenas de um trabalho lícito.
ele tinha um trabalho lícito, né? Ele tinha uma profissão, a profissão dele era lícita. Ele era cobrador de impostos, é como se ele trabalhasse hoje na Receita Federal. Mas ele utilizava-se do poder que ele tinha, do cargo que ele tinha, da influência que ele tinha pelas pessoas e do fato de poder ser um cobrador, de cobrar dessas pessoas algo, e fraudava. Cobrava dessas pessoas mais do que devia. Ele roubava dessas pessoas, ele furtava dessas pessoas. E isso fez com que ele se tornasse um homem muito rico. Uma outra coisa era bem característica de Zaqueu. Zaqueu, ele era muito insensível à necessidade das pessoas. Porque naquela época, tanto ricos quanto pobres, eles pagavam esses impostos. E ele não tinha nenhuma piedade daquelas pessoas que tinham menos condições financeiras. Se ele visse um pobre, esse é o último dinheiro que eu tenho para me alimentar, mesmo assim ele recebia aquele dinheiro, mais do que aquelas pessoas deviam, como impostos, para ele enriquecer mais ainda, enquanto ele via que aquelas pessoas ficavam cada vez mais pobres, necessitadas. E isso foi algo muito ruim. Por muitos anos, ele foi um homem muito ruim. Às vezes, nós percebemos que nós não somos pessoas tão boas assim. Às vezes, a gente faz coisas ruins. Mas eu acredito que todos aqui são compadecidos para com os pobres. Quando a gente busca a Deus, a gente se compadece mais da situação daquelas pessoas que necessitam mais. E, de alguma forma, a gente quer ajudar. E Zaqueu nem isso. Ele era uma pessoa muito rude. Ele era funcionário da alfândega da época, né? E ele se agia dessa forma em relação às pessoas. E um dia, ele soube que pela cidade dele estava passando uma pessoa totalmente diferente. Zaqueu, como um bom rico, né, como a maioria dos ricos também da nossa época, não se misturava com a classe mais pobre. Ele nem se compadecia da necessidade dessas pessoas, quanto mais participava das festividades, dos encontros com essas pessoas. E um dia ele soube de um homem que passava por ali e que era diferente. Cristo, ele tinha um olhar diferente. Cristo tinha um semblante diferente, que trazia mansidão, paz e amor à vida daquelas pessoas. E Cristo tinha um conhecimento, uma desenvoltura para falar, uma postura. E da mesma forma em que Cristo tratava os ricos, Cristo tratava os pobres. E isso chamou a atenção de Zaqueu. Que homem é esse? Tão eloquente, com uma postura tão boa, que da mesma forma se relaciona com os ricos, da mesma forma se relaciona com os pobres. Não tratava de forma desigual a ninguém. E ele teve muita curiosidade de conhecer esse homem. E quando um ser tão pecador se encontra com um ser tão justo, algo tem que acontecer nesse encontro, né? Ele não vai ser meramente mais um bate-papo como nós vemos hoje em dia. E isso realmente aconteceu. Ele não viu uma outra forma de encontrar Cristo. Ele não conseguia ultrapassar uma multidão que seguia aquele homem tão diferente. Naquela época, essa árvore, ela era muito comum ter na porta das casas. E ela era uma árvore que não tinha galhos tão altos, né? Então deu para Zaqueu subir. E dali, daqueles galhos mais baixos, ele subiu os mais altos até um ponto em que ele conseguisse ver Jesus. Mas o mais interessante, antes de nós falarmos desse primeiro encontro que eles tiveram, foi o que eu imagino que as pessoas falavam de ver Zaqueu em cima de uma árvore. Imagine você passando, se o João Claudino ainda fosse vivo e visse o João Claudino subindo numa árvore, o que você pensaria? Ficou doido? O que esse homem quer aí? Você olhar pessoas de importantes, né, cargos políticos, financeiros, empresários, de classes sociais mais elevadas, e se colocar numa situação dessas de simplicidade, né? Que crianças que sobem as árvores, né? Ou pessoas que não estão bem mentalmente, ou crianças brincando. Eu, pelo menos, gostava muito de subir em árvore, mas depois que eu cresci, eu não fiz esse feito ainda por prazer, não. Mas fica a dica, né? A gente voltar a fazer isso por prazer. Mas deve ter sido muito estranho aos olhos daquela pessoa, aquele homem tão rude, tão ignorante, aquele homem mesquinho, aquele homem ruim que tomava aquilo que os pobres tinham, e todos sabiam que ele fazia isso de forma fraudulenta. Agora ele subia em cima de uma árvore. Eu imagino que toda aquela multidão, várias pessoas devem ter visto ele subindo, né? As pessoas que estavam também indo ao encontro de Jesus devem ter olhado: o que esse homem faz? Ele surtou.
E ele fez isso sem se importar com o que as pessoas falam dele. O primeiro ponto do cristianismo da gente é que a gente tem que deixar de se importar com o que as pessoas vão pensar com a sua ação ao encontrar Cristo ou não. Porque muitas vezes para o mundo pode parecer loucura. Mas as pessoas olharem e dizem, Eric, você vai fazer isso para ser cristão? Então a gente não pode se importar com o que aquelas pessoas vão pensar ou vão falar da gente. O que nós precisarmos para estar mais perto de Cristo a cada dia, nós devemos fazer, mesmo que para o mundo pareça loucura. Aquela foi a única solução que Zaqueu encontrou. Ele não achou outra medida. Ele foi o que ele pensou naquele momento e ele não se importou. Foi o primeiro passo que Zaqueu deu e que a gente percebe que o coração dele estava aberto a novas coisas, a novos comportamentos, a novas posturas, coisas que ele não fazia antes na vida dele. E é isso que nós precisamos. É isso que a gente precisa, refazer as nossas posturas para que nós possamos diariamente encontrar Cristo. Muitas vezes, porque nós temos um certificado de batismo, porque nós frequentamos o culto, ou às vezes não podemos ir, mas estamos assistindo de casa, a gente se acha melhor do que as outras pessoas. Nós achamos que estamos alcançando, estamos convertidos, que realmente nós encontramos a Cristo. E muitas vezes aqui dentro nós estamos precisando de Cristo muito mais do que muitos que ainda estão lá fora. E que a gente precisa ter humildade a cada dia para saber que nós precisamos desse Deus tão maravilhoso. E Zaqueu, ele subiu nesse momento na árvore, e quando Cristo ali passou, mesmo se ninguém tivesse dito nada, Cristo saberia que Zaqueu estava ali à sua espera. Mas eu acredito que naquela multidão, muitas pessoas viram e ficaram fazendo vários comentários, ainda sobre essa figura de Zaqueu em cima da árvore. Mas Cristo não se importou com o que ninguém estava falando. E ele se dirigiu para Zaqueu dizendo o nome dele e falando uma coisa bem interessante: desce depressa. Cristo já conhecia o coração de Zaqueu. Ele sabia que ele estava necessitando daquele encontro. Ele sabia, Cristo, que com essa atitude de ter curiosidade para conhecer a Cristo, de ter tomado o primeiro passo, de ter ido até aquele local, tentado ver a Cristo, subido numa árvore, Zaqueu ele tinha iniciado já os passos que ele precisava para ter uma vida transformada. E Cristo rapidamente mandou que Zaqueu descesse ali. E uma coisa, gente, aconteceu bem diferente daquela época. Cristo ele não só falou com Zaqueu ali, não só orou por ele, ele poderia ter colocado as mãos, ter dito, vai, não peques mais. Ele já curou várias pessoas ali, e o encontro não passou do local público. Mas com Zaqueu, Cristo fez diferente. Ele não só falou com Zaqueu, disse que ele podia ser diferente, perdoou os pecados dele naquele momento. Ele foi com Zaqueu até a sua casa. Ele sentou com Zaqueu na sua casa. E hoje nós recebemos na nossa casa alguém que seja amigo nosso, né? Nós recebemos pessoas íntimas, amigos, que nós gostamos. Da mesma forma, Jesus se colocou numa situação de amizade íntima com Zaqueu quando ele foi visitá-lo. Porque Cristo sabia do desejo do coração daquele homem, não só de mudar naquele momento, mas de sofrer uma série de mudanças na sua vida, e que as suas mudanças não alcançariam apenas ele, Zaqueu, nem a sua família, mas as mudanças de Zaqueu, ele alcançou as outras pessoas de onde ele morava. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E Cristo, naquele momento, as pessoas que estavam ali seguindo Jesus tinham duas classes também de pessoas. Tinham pessoas fiéis que estavam buscando também encontrar Cristo, que estavam querendo conhecer esse Cristo, mas tinham outras pessoas que estavam ali para procurar em Cristo algo de errado, para criticar. E assim também somos nós, né? Ao nosso redor, tem amigos que nos querem nos elevar, nos ajudar, nos conhecer, como existem pessoas ao nosso redor que só estão buscando algo de ruim para tecer comentários ou falar ou criticar. Então a gente tem que saber diferenciar. E essas pessoas começaram a falar: ele está louco. O que Cristo vai fazer? Esse homem que se diz ser Cristo está levando um homem miserável desse, um ladrão, está aí na casa dele, está se misturando com essas pessoas. Eu acredito que esse ditado que nós temos hoje, de que com quem nós andamos diz quem nós somos, né? Eu não lembro como é bem o ditado.
Me diga quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E serviu para essas pessoas falarem na época. Quem é essa? Como é que ele se diz Cristo está andando com ladrão? Ele não pode ser Cristo. E utilizaram-se dessa atitude de Jesus para que pudesse tecer comentários negativos ainda à pessoa de Cristo, né? Mas Cristo, gente, ele não vê o que eu e você vemos. Cristo, ele não olha para o exterior como eu e você olhamos. Porque quando nós olhamos para uma pessoa, nós olhamos se ela é bonita, se ela é rica, se ela é pobre, se ela está bem vestida, se ela não está, se ela está arrumada. Nós olhamos para o que ela tem, pelo que ela pode nos oferecer. Quando nós olhamos pelas pessoas, nós temos a tendência de querermos aquela pessoa ao nosso lado para nós usufruirmos de alguma coisa dela. Quando nós olhamos para alguém de forma interessada, porque nós somos miseráveis mesmo, somos pecadores, a gente precisa mudar isso. Mas Cristo, ele não olha isso. Ele olha o coração das pessoas. Ele não se importava com a classe social, e isso chamou a atenção de Zaqueu. Ele não se importava com o que aquela pessoa tinha para oferecer. Ele queria saber se aquela pessoa tinha um desejo fiel de seguir a ele. E o nosso coração, só Cristo conhece, só Deus conhece. O seu amigo do lado, o seu familiar, ele não lhe conhece por completo. E nunca vai lhe conhecer. Mas Deus, ele conhece no seu mais íntimo. Antes mesmo de você nascer, cada detalhe da sua vida Deus conhece. E Deus sabe. E Cristo, vendo aquilo que existia dentro do coração de Zaqueu, ele pediu depressa que ele descesse. E ele foi para Zaqueu. Foi à casa de Zaqueu, esteve junto com Zaqueu. E eu acredito que muitas bênçãos na vida de Zaqueu aconteceu daquele momento em diante. O que é interessante, que a gente faz essas acepções. Quantos aqui já tiveram coragem de visitar casas? Eu vou falar casas, locais que não têm boa visibilidade para a sociedade. Quantos aqui já tiveram coragem de pregar para uma prostituta, para um traficante, para pessoas que vivem à margem da sociedade, fazendo aquilo que não é bom à vista da sociedade? Quantos aqui talvez ficaram impedidos de fazer isso com medo que as pessoas fossem pensar deles? Poxa, mas se eu entrar num ambiente desse, o que vão pensar de mim? Ou até mesmo nós fazemos um pré-julgamento de aceitação de Cristo. Não, essa pessoa aí não vai se converter nunca. A gente, às vezes, antes mesmo de levar a mensagem, a gente já imagina que aquela pessoa não vai aceitar Cristo. Como se nós conhecêssemos o coração dessas pessoas. E Cristo, ele não fez isso. E isso é interessante para que a gente possa perceber que nós não devemos fazer juízo de valor, quanto mais em relação ao Evangelho. Quanto mais em relação a levarmos a mensagem de Deus a outras pessoas, nós não podemos fazer um pré-julgamento se aceitarão ou não. A nossa parte deve ser feita. E Cristo, ele foi ao encontro de Zaqueu. Ele entrou na casa de Zaqueu. E da mesma forma que ele entrou na casa, o próprio Cristo também entrou no coração de Zaqueu. Amém? O Espírito Santo tocou a vida de Zaqueu. O Espírito Santo habitou na vida daquele homem. E aquele homem que existia no passado não mais existiu. E quando Cristo entra na minha vida, quando Cristo ele entra na sua vida, irmãos, muita coisa muda. Zaqueu, lá no verso 8, ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma forma eu tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Quando Cristo entra na minha vida e na sua vida, nós somos fiéis. Não vamos falar apenas só de fidelidade em dízimos, em ofertas, mas de fidelidade em comportamento, de fidelidade para com a família, de fidelidade para com os filhos, de fidelidade para com a sociedade. Nós somos fiéis. Quando Cristo ele realmente habita na sua vida, você tem uma transformação e você não consegue mais ser a mesma pessoa. Você muda por completo. Quando foi que você encontrou a Cristo, irmão? Quando foi esse momento do seu encontro com Cristo que o seu coração mudou? Que você se tornou agora uma pessoa, tirou os seus defeitos e agora se transformou numa nova criatura semelhante àquilo que Cristo deseja para você? Será que quando você aceitou, que quando você se batizou, realmente você encontrou a Cristo?
Será que todos os dias você renova esse encontro para com Cristo? Porque nós necessitamos encontrar com Cristo a cada instante em nossas vidas. Porque hoje nós achamos que Cristo está aqui. A gente está aqui na igreja, se emociona com a mensagem, se emociona com o louvor. Amanhã a gente vira as costas e a vida da gente, o pecado, volta. E a gente já tem isso como normal. Ou vocês acham que Zaqueu não achava normal na vida dele roubar? Já não era natural na vida de Zaqueu tudo de ruim que ele fazia? Que ele nem se achava mais errado, ele nem mais percebia. Não vamos deixar que o pecado tenha naturalidade na nossa vida, que seja algo já fazendo parte das nossas ações. Vamos permitir que Cristo entre a cada instante nos nossos corações e nós seremos transformados. Quando o Cristo, irmão, entra na sua vida, não há mais egoísmo. Quando o Cristo ele entra na sua vida, não existe mais orgulho. Quando Cristo ele vai entrar na sua vida, ele vai afastar de você toda exaltação pessoal que você tem. Quando Cristo ele vai entrar na sua vida, ele lhe afasta da ganância, do desejo do poder. Ele lhe traz arrependimento e confissão. Permita que diariamente esse Cristo habite no seu coração. E você vai ser uma pessoa fiel. Você vai ser fiel para com Ele, fiel para com a sociedade, fiel para a sua família. E é disso que nós precisamos, de pessoas fiéis. O que nos falta para ser uma pessoa diferente nessa terra? O que nos falta para que nós possamos ser olhado pela sociedade e dizer, fulano traz paz, fulano, olha, a presença de fulano aqui é muito importante, porque a gente sente tranquilidade. Nós somos mensageiros de Cristo a esse mundo. Quando a gente estava vindo, eu fui deixar a minha filha na casa da mamãe, e no sinal ali do posto para a entrada do Promorá, um carro parou no sinal e distribuiu cesta básica, bem rápido, sinal fechado, um Renegade prata. Um rapazinho desceu, jovem ainda, e distribuiu umas cestas básicas a quem estava ali no sinal, trabalhando de alguma forma para garantir seu sustento. Eu tenho certeza que aquele rapaz foi Cristo na vida daquelas pessoas. Trouxe esperança, trouxe um alimento. Será que nós estamos sendo também fontes de transformação na vida de uma pessoa? Não estou dizendo para você dar o que você talvez não tenha, mas muitas vezes nós temos um sorriso para dar, uma palavra de conforto, um ombro amigo, uma mensagem de salvação. E isso também traz esperança ao coração. Nós temos conhecimento, porque nós temos. Para a gente batizar, a gente faz um estudo muito interessante da Bíblia. E nós temos conhecimento disso aqui por completo. E a cada dia, a gente tem que aumentar o nosso conhecimento. E se nós aplicarmos o que nós conhecemos àquelas pessoas que nos cercam, nós seremos fonte de esperança a essas pessoas. Nós precisamos de liberdade. E essas pessoas também precisam de liberdade. Mas a liberdade em Cristo. E aí, quando nós fizermos isso, nós teremos uma vida transformada. Quem é você antes de Cristo e quem é você depois de Cristo? Ellen White diz que santidade ao Senhor deve se achar escrito nos diários e razões, nas escrituras, recibos e letras de câmbio. Os que professam ser seguidores de Cristo e são justos nos tratos, estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e misericordioso. Toda alma convertida, como Zaqueu, marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono de práticas injustas que lhe assinalaram a vida. Se você ainda se diz ter encontrado a Cristo e ainda pratica atos que não são condizentes com Cristo na sua vida, abandone, meu querido irmão. Porque o fim já está muito mais próximo do que nós imaginamos. O que nós vivemos hoje é fruto do que nós estudamos a vida inteira. Desde quando eu era criança, eu via irmãos pregarem na igreja sobre o que estamos vivendo hoje. Sobre o que nossa vida estaria acontecendo. Antes, aquilo que era impossível à nossa mente, hoje se realiza, hoje acontece. Então, permita que Cristo realmente habite no seu coração. Porque a finalidade de Cristo aqui está lá em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que havia perdido. Ele veio buscar a mim e a você. Porque se não fôssemos por Ele, nós não estaríamos salvos. Nós não teríamos oportunidades de salvação. Eu sei que a sua vida é difícil, que a minha também é.
Talvez a minha dificuldade seja diferente da sua. Não sei o que se passa hoje na sua vida, na sua família, não sei o que se passa nesse cenário que nós estamos vivendo, como estão as suas condições financeiras, como está a sua questão de saúde, como está a sua vida psicológica, como está a sua vida espiritual. Mas hoje é o dia de nós estarmos mudando, porque todos os dias é o dia de nós encontrarmos a Cristo, todos os dias é o dia de nós estarmos diferentes, estarmos transformando aquilo, retirando aquilo que é ruim do nosso coração. O Freire vai cantar uma música e eu queria que a igreja pensasse, refletisse muito na letra dessa música. Porque lá em Apocalipse 21:4, ele diz que dos nossos olhos seriam enxugadas todas as lágrimas. E eu sei que a sua dificuldade um dia vai passar. Porque se ela não passar aqui nessa terra, ela vai passar lá nas mansões celestiais. Vai chegar o dia da glória, o dia do encontro final com Cristo. E aí nós seremos transformados. Mas nós precisamos da transformação hoje. Nós precisamos que as pessoas vejam em nós diferença antes e depois de Cristo. Que Cristo habite no seu coração para que nós possamos encontrar salvação em nossa vida e em nossa casa. Amém. Que Deus seja louvado. Sem testes não há fé, sem fogo não há pureza, pois milagre acontece na impossibilidade. Só quem conhece a tristeza almeja a felicidade. Só quem sentiu a saudade deseja estar perto. Vai passar, toda dor passará. Vai passar, toda dor passará. Sem dor, não há cura sem o clamor, pois a chuva só vem depois do calor. Só quem sentiu a saudade deseja mais que a presença. Só quem passou pelo fogo anseia por água. Vai passar, toda dor passará. Vai passar, toda dor passará. Não que os meus filhos precisem sofrer, mas a fé precisa nascer, viver. Vai passar, toda dor passará. Vai passar, toda dor
passará. Vai passar, vai passar, toda dor passará. Vai passar, vai passar, toda dor. Amém? Vamos nos colocar em pé para falar com o nosso Deus. Se nós estamos sofrendo, estamos passando por alguma coisa, não acredite, querido irmão, que nós sozinhos vamos vencer. Cristo, Ele está conosco a todos os dias e Ele vai ajudar você a passar por todas essas dificuldades. Querido Deus e amado Pai, te rendemos graças e louvores, porque nós temos, ó Deus, o Senhor ao nosso lado, nos auxiliando, nos protegendo e nos fortalecendo, ó Deus. Mesmo sabendo que nós estamos passando por dificuldades, por problemas, por sofrimentos nessa terra, ó Deus, temos a certeza do Teu amparo, da Tua proteção. Temos a certeza, ó Deus, de que depois que nos encontramos contigo, ó Pai, nunca, nada mais será igual. Tudo será diferente. Tudo será diferente para melhor. Que o Teu Santo Espírito habite em nossos corações. Que possamos cada dia Te encontrar. Possamos cada dia sermos mais fiéis. Cada dia, ó Pai, levarmos a mensagem de salvação, de amor e esperança a toda a nação. Venha ser conosco, venha abençoar cada família aqui, ó Deus. O Senhor sabe de cada coração, o Senhor sabe de cada dor, o Senhor sabe de cada sofrimento. Que a Tua santa mão venha estar sobre cada pessoa aqui, acalmando, consolando, confortando, ó Deus, ajudando a cada família e a cada lar. Que o Senhor nos proteja, nos conceda uns restantes de sábado na Tua santa companhia e uma semana, ó Deus, em paz e feliz. Isso eu te peço, eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.